Bom dia, pessoal. Fixar aqui o comentário. Oi, prof. Bom dia. Vou chamar aqui a professora Gisele. Coloquem corações do lado direito da tela e chamem os amigos. Chamem os amigos para participar. Que a gente vai iniciação a live surpresa. E a professora topou e eu fiquei lisonjeada, porque eu sou muito fã dessa mulher, meu Deus. Oi, tudo bem? Tudo bem, Oi, professor? pessoal. Deixa Bom eu dia ver a se... todos. Bom dia, Vou que procurar honra um você filtro aqui. para melhorar um pouquinho. Eu tô com cara de cansada, mas aqui não tem filtro que resolva. Mas pelo menos eu tô com a maquiagem aí, tá? Você é sempre linda, parece uma Barbie, meu Deus. Quando eu vi Ai, pessoalmente, eu, meu Deus, guria. parece uma Barbie. Obrigada. Então, Obrigada. seja bem-vinda para quem eu acho que não deve ter uma ou duas pessoas que não conheçam você. Vou chamar de você, tá? Vou chamar de Sim, senhora, não. claro. Você aqui, mas pessoal que não a conhece, apresente-se pra gente quem é você no jogo do bicho. Obrigada, viu, Mariana, pelo convite, me apresentando, né? Falar da gente é sempre um pouquinho difícil. Para quem não sabe, eu até sou um pouco tímida. Mas, então, meu nome é Gisele Kravchichin, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário. Eu tenho especialização em regime próprio, regime geral e gestão de previdência complementar. Eu atuo nas três áreas. Comecei trabalhando com direito previdenciário em 98, faz um tempinho já, passei por várias reformas. Nossa, eu tô imaginando aqui Eu várias peguei reformas. a emenda 20, eu comecei em março de 98, então eu peguei a emenda 20, emenda 41, emenda 47, agora emenda 103, né? Mudança também, eu trabalhei na época que o benefício ainda era feito com média de 36 contribuições. Nossa, que legal! E é isso, assim, eu sou professora também, sou diretora de atuação judicial do IBDP, que é um trabalho que eu amo muito, um trabalho voluntário de atuação junto aos tribunais federais, tribunais superiores, a TNU, para tentar fomentar o debate num cunho científico, né, nos tribunais, nos Sim. julgamentos de matérias repetitivas. Sou também conselheira estadual da OAB de Santa Catarina, nessa gestão de 2019 a 2021. E direito previdenciário é uma coisa que eu amo muito, né? Estudar, trabalhar, debater. E quero agradecer o convite para poder estar aqui com vocês, né? Contando um pouquinho da minha história e do trabalho Mil que e eu uma tenho feito. funções. Mil e uma funções, professora, você tem. Né? Faz várias coisas e eu acho isso fantástico. Eu tive a ideia, né, de falar pra gente fazer essa live. Eu tenho um pessoal, muita gente que me segue aqui no Instagram, que está iniciando na advocacia previdenciária, né? E surgem muitas dúvidas, principalmente porque, assim, pelo menos eu tenho 3 anos de atuação com previdenciário e, assim, todo dia é uma novidade, né? Todo dia a gente, nossa, fica meio perdido, sem saber para onde ir. Muita gente tem dúvida assim: ah, eu faço um curso, eu compro uma doutrina, por onde eu começo? Eu tenho que estudar todos os benefícios, né? Existem muitas questões, né, que as pessoas fazem. Inclusive, quem tiver perguntas pode mandar na caixinha que a gente vai abrindo aqui. Mas, professora, assim, o que é que você considera primordial? Decidi que vou começar a previdenciário, quero atuar em previdenciário. O que você considera que seria o primeiro passo? Olha, o primeiro passo é pensar qual é o seu enfoque, né? Olha, eu tenho acesso mais a clientes que sejam de benefício assistencial, de benefícios por doença. Na verdade, no começo a gente acaba meio clínico geral. A gente faz tudo porque é o que o cliente que chega, né? Mas você traçar as suas estratégias, porque claro, você pode atuar nas áreas que o cliente tiver demanda, mas é legal você traçar estratégias para fomentar essas áreas que você ou tem mais afinidade ou você acha que é um mercado mais interessante, né? Então, essas estratégias são tanto de divulgação através, como você faz muito bem, né, das mídias sociais, de você deixar o mundo, o universo saber aquilo que você faz, aquilo que você ama, aquilo que você se dedica todos os dias.
de uma maneira ética, de uma maneira Sim, cuidadosa, né? Mas você deixar as pessoas saberem, às vezes tem uma pessoa do teu lado que está precisando e não sabe que você faz aquilo, né? Então você sim. contar um pouco sobre essa tua trajetória, esse teu dia a dia na carreira. Além disso, é bom sim ter uma doutrina. Uma, duas, né? Quantas você conseguir adquirir. Eu recomendo para quem está começando, que não tenha familiaridade com a matéria, procurar uma doutrina que tenha alguns modelos, que consiga conjugar um pouco da doutrina, da parte mais acadêmica, mais científica com a parte mais prática, porque às vezes, se você pega uma coisa mais genérica, quando você precisa, tá, mas agora eu entendi, mas agora eu preciso fazer, como é que eu começo? Qual é a estrutura do recurso? Qual é a estrutura Sim. da inicial? Então, às vezes, uma doutrina que tenha isso ajuda bastante para quem está começando. Porque quem quer estudar mais na questão acadêmica, quer fazer uma monografia, tá numa graduação, numa pós-graduação, você pode pegar uma doutrina mais científica. Mas se você quer para trabalhar mesmo, eu sugiro que você procure uma, pelo menos, né? Doutrina que tenha essa questão Tá de falando. modelos. Eu vou pegar uma doutrina aqui para mostrar ao pessoal a dica Tá que eu bom, posso falar. tá. Outra coisa também interessante é a gente entender que por mais que as doutrinas ajudem, e elas são Eu tenho importantes sim. essa. Eu Ah, tenho essa é essa. ótima, Eu manual. recomendo. E essa aqui é a sua. Eu tenho também, Obrigada. inclusive a professora é a autora dessa aqui. E assim, o que você falou da prática, de relação de. Porque assim, a gente pode ler, não atrapalhando, mas só fazendo um adendo que você estava falando, pela minha experiência. O manual, ele me dá, o manual de direito previdenciário, ele me dá as noções teóricas, me dá o básico para eu entender, tipo, o que é um auxílio doença, né, que agora é auxílio por incapacidade temporária, o que é uma aposentadoria. Já o de prática processual, que tem tanto a prática administrativa quanto a prática judicial, já me dá mais noção de como realmente funciona na prática, né? Então, assim, eu sinto que um é unido com o outro. Então, sempre que eu quero estudar algum tema, eu leio o manual, aí depois eu vou para o de prática para eu ter uma noção. Então, assim, são doutrinas que eu uso e que eu adquiri, a de prática eu adquiri agora, mas o manual eu tenho desde o meu primeiro ano de advocacia. Sempre vou Legal. comprando ele, todos os anos eu compro a nova versão. E eu acho assim, primordial, porque te dá uma noção de tudo. E assim, não adianta eu acho que as pessoas precisam focar tanto nos benefícios, professora, quanto nos serviços, enfim. Mas também eu acho muito importante a gente saber princípios, a gente saber como funciona o regime previdenciário, né? Para a gente poder até entender esse, por exemplo, esse caráter social que a gente tem, para a gente poder até mesmo argumentar. E aí eu acho que uma doutrina, assim como você falou, que une prática, mas também une teoria, porque não dá para saber só teoria. Porque, por exemplo, quando eu leio a doutrina sobre segurado especial, no Brasil, na sua região, é um tipo de segurado especial com um tipo de documentação. Na minha região já é outro tipo de documentação. E aí, né, a gente precisa fazer esses alinhamentos. Mas E concordo que adequando. a gente precisa se mostrar, e pela minha experiência, no meu caso que estou no interior da Bahia, o meu cliente ele não está muito no Instagram. Aqui eu faço mais uma divulgação para colegas, parcerias, ou para dar que eu quero dar aulas, enfim. Conheci vocês por aqui. Mas a minha prospecção como advogada foi no boca a boca mesmo, no cartãozinho de visita. Eu peguei meu cartão, saía dizendo para todo mundo que eu era advogada do INSS. Do INSS não, que fazia ações do INSS, né? Fazia auxílio Sim. doença, fazia pensão. E assim, a mulher do meu tio foi na minha casa e aí eu comentei com ela que estava advogando. Ela, nossa, tem uma prima que não aposenta há 5 anos tentando, ela é rural, não aposenta. Daí ela me trouxe essa cliente. Consegui essa cliente me trouxe mais 5 clientes, e assim as coisas vão acontecendo. Mas com certeza, se eu ficasse em casa calada, sabe? Não colocasse, não tirasse, assim, porque eu sinto que às vezes as pessoas ficam muito tímidas, ou ficam com vergonha, não querem parecer que. Perdão, me ligaram aqui, aí saiu a. Perdão. E aí, assim, se eu não me mostrasse, se eu não. Nunca fui tímida, nunca fui uma pessoa tímida. E aí eu fui e botei, como diz aqui na Bahia, a cara no sol. Botei minha cara no sol.
E fui, e falei, e dei meus cartões para meu pai. Meu pai e minha mãe são meus marqueteiros. Dei os cartões para meu pai, dei o cartão Ótimo. para minha mãe. E eu fiz isso e as pessoas me perguntavam, não, sou advogada assim. E mesmo quando eu atuava não só em previdenciário, né? No início eu atuava em outras áreas. Mas como eu já sabia que queria ser especialista em previdenciário, eu já dizia que era previdenciarista. Porque eu queria colocar na cabeça das pessoas a área que eu atuava. Acho que isso é uma boa Exatamente. estratégia também para criar aquela memória, sei lá, não sei o que chama. Eu sei que é uma estratégia, né? E dá certo. Sim, é bem isso, porque assim, você faz o que chega, ok, mas você tem que ter a tua estratégia focada naquilo que você quer. Então você vai fazer, né? Porque a gente tem que pagar as contas, então a gente vai fazendo aquilo que está chegando. Mas isso não quer dizer que você não possa estimular de outras formas essa questão do vínculo com a matéria que você quer. Então, e eu acredito mesmo que o boca a boca é uma das principais divulgações do advogado. E o boca a boca não está só no Instagram, não está no Instagram, né? É o cliente que você atendeu que traz outro cliente, que indica para alguém da família. Então, esse atendimento faz muita diferença também, o cuidado, a atenção do cliente, né? O cartãozinho eu também acho ótimo. O cartão físico ainda é, sim, um meio do Nossa, e advogado no se divulgar. interior, pelo menos aqui no Nordeste, nossa, eu nunca, para você ter ideia, nunca uma pessoa virou para mim, um possível cliente falou, doutora, me dá teu WhatsApp. Não, sempre é, doutora, me dá aí teu cartão. Então, eu É, já percebi o quê? Que eu não posso ainda me separar do cartão físico, porque é um instrumento que eu utilizo. Né? Eu acho muito importante, porque eu tenho alguns jovens advogados falam comigo, né, que, ai, mas dizem que não pode ter cartão assim. Recebe, acho que nesse momento com a rede social, eu não sei se você já percebeu isso, mas há um boom de informações, sabe? E um boom de pessoas querendo ditar regras. De que se você é. fizer isso, vai dar certo. Se você não fizer isso, não vai dar certo. Dou um exemplo prático para mim. Planejamento previdenciário. Acredito que na sua realidade de advocacia é um serviço muito presente. Com certeza deve ser. Para mim, não. Para mim, não é. Assim, eu já fiz um ou dois. Então, assim, não posso colocar como regra o planejamento previdenciário. Eu estou começando a conversar com as pessoas que chegam até mim, que ainda não tem tempo para aposentar. Aí eu explico o que é o planejamento. Mas as pessoas que me procuram não é para isso. Geralmente é um rural, um auxílio doença. Então, não é Alguém que porque já eu teve o fui uma... benefício negado, né? Daí ele Sim, vem. sim, o BPC aqui também surge muito BPC. Então, outra dica que eu acho que eu experimentei, que depois que eu fiz isso, minha advocacia realmente começou a funcionar, foi entender a minha realidade, entender o meu público. Quem é o meu público? Eu comecei a observar quais são os benefícios que mais as pessoas me procuram, né? Qual é o tipo, por exemplo, qual é o tipo de segurado? Qual é o tipo de renda? Geralmente os segurados, mesmo urbanos, que hoje eu considero meio a meio, urbano e rural, são pessoas que recebem salário mínimo. São pessoas que recebem salário mínimo. Então, eu não tenho muitos segurados que uma RMI varie. Geralmente é salário mínimo. E aí você vai entendendo até como você se comunica com esse público, né? Como você... porque também você pode produzir conteúdo, inclusive para os seus clientes. Os clientes que você Claro, já tem, né? Uma dica que eu sim. uso é eu posto muito no status do WhatsApp, que eu tenho um celular profissional, e sempre que surge alguma notícia que eu sei que vai interessar, como 13º antecipado, já postei no status, olha, 13º vai ser antecipado. Porque aí também o meu lembrar sempre Vai daquele cliente. chamando, né? O É, pessoal vai. Uma coisa legal também é mandar relatório, pelo menos uma vez por ano, para o cliente, porque a gente sabe que às vezes o processo previdenciário demora, né? Tem uhum. suspensão, às vezes são rápidos, administrativos podem ser rápidos ou não, dependendo da sorte, de como é feito, de quem caiu, tem vários critérios ali. Sim, Mas uma coisa que eu percebo que ajuda a fomentar o relacionamento é, pelo menos uma vez por ano, se possível a cada 6 meses, você mandar alguma notícia para aquele cliente do processo dele, né? Então, um resuminho daquilo que tu do pedido da inicial principal, se já teve sentença, qual é a situação atual do processo. Isso ajuda também ao cliente lembrar de você, porque às vezes ele tem uma outra demanda
Ou o primo dele tá perguntando e daí ele esqueceu, não sabe onde é que tá teu número, né? Às vezes já perdeu o cartão físico, e daí ele, não, ó, vai lá, procura. Às vezes ele dá até o endereço, ele não dá nem o telefone, né? E a pessoa chega para ser atendida. Então, eu acho que faz toda a diferença, assim, você ir tentando manter esse relacionamento constante com o cliente, sem, claro, sobrecarregá-lo com notícias, porque às vezes ele bloqueia, porque ele não quer ficar, né, tendo esse tipo de recebimento, mas quando você manda de algo que é de interesse dele, fica diferente, né? Então, ele te recebe de forma diferente. Ó, a Leidiane aqui falando que manda mensalmente, né? Eu ia falar que eu Mensalmente, mando. dependendo do volume que você tem, às vezes Isso. fica um pouco difícil, né? Então, pelo menos a cada 6 meses, eu acho que é interessante, porque às vezes também nem teve movimento mensal do cliente. Mas daí também, se já tá pronto, tu só avisa, ó, não mudou nada, e vai mandando mesmo até mudar, e daí você altera alguma coisa, né? Olha, você falou isso, que com certeza é também, como você falou, é o tipo de advocacia, né? É o tipo de demanda, a quantidade de o desenvolvimento, porque a gente sabe que a advocacia é crescente, então ela vai. Eu lembro que quando eu comecei, eu falava semanalmente, porque assim, eu tinha poucos clientes, dava para eu fazer isso. Depois foi aumentando, aí eu falava com 15. Hoje eu faço mensalmente e dá para fazer porque é meu irmão, é meu estagiário, ele que faz. Ele manda as notícias para o cliente. Mesmo que não tenha nenhuma movimentação, eu gosto de mandar. Mas por que eu prezo por esse mensalmente? Porque quando eu comecei a advogar, eu percebi que muitos clientes desconfiavam do advogado e sentiam muita falta de profissionais que dessem atenção, sabe? Que dessem notícia. E muitos me falaram isso, olha, o advogado nunca dá notícias. Aí eu comecei a perceber, olha, então ele gosta que mesmo que diga que não tenha nada, mas o fato do advogado lembrar, olha, teu processo tá aqui paradinho, mas eu não esqueci de você, não. Eu Eu tô não esqueci aqui. de você. É bem isso. A Isso, sensação de que a pessoa não foi exatamente. esquecida, que você está cuidando dela durante toda a relação profissional. Isso faz com que o cliente se sinta, Muito. né, melhor, ele fideliza o cliente, eu acho. Então, eu acho Isso. que faz E diferença. assim, E o relatório não é outra. uma coisa assim tão complexa do que você ligar, porque às vezes eu sei, ligar e falar com todos para dizer que não houve é uma coisa Eu mando mais mensagem no difícil, WhatsApp. né? Uma mensagem, um e-mail, isso é mais tranquilo. O estagiário pode ajudar, né? Buscar as Sim. informações na Eu justiça, já isso é tenho um mais tranquilo. textinho. Eu já tenho um textinho padrão, né? E aí eu mando. E assim, às vezes eu tenho clientes que são analfabetos. Eles têm o WhatsApp, só falam por áudio, aí eu já sei que aquele cliente, aí eu já mando um áudio, olha, seu processo. E também depende do público, sabe, professora? Aqui eu sinto que, pelo menos algumas pessoas que eu tenho de clientes, essas pessoas já se sentem inferiores, são pessoas que não se sentem acolhidas. Então, quando a gente faz o mínimo, né, de dar atenção, que eu acho que não custa nada, entende? Eu acho que o profissional não custa nada a gente dar atenção, porque assim, eu já percebi que tem advogados que se consideram superior ao cliente, né? Como se tivessem um pedestal. E eu nunca quis ser esse tipo de profissional. Eu sempre me coloquei em uma relação de igualdade. A única diferença é que eu fiz direito, me formei e sou advogada. Passei na OAB e sou advogada. Como aquele meu cliente é um trabalhador rural, como aquele outro cliente é uma professora. E assim, o que nos diferencia é isso, né? Mas não gosto dessa ideia. E muitos clientes ainda têm essa ideia de hierarquia. Eles que visualizam o profissional né, numa posição superior. E eu vi um comentário aqui da Leidiane falando que ela tem sofrido por ser jovem. Eu acho que é um ponto interessante. Não sei no seu começo, depois quero que você fale sobre, mas eu sofri muito por ser jovem. Eu já tive pessoas que entraram aqui, olharam para mim e falaram: você não vai dar conta do meu processo. Você é uma menina. E assim, eu tenho 1,50 m, você já me viu pessoalmente, eu sou muito pequena, tenho uma cara de menina, aí eu fico tentando me vestir para pelo menos parecer mais adulta. Mas assim, em relação a ser jovem, realmente, quando a gente tem essa aparência, eu senti que eu tinha que mostrar ainda mais o meu trabalho. Eu sinto que eu tenho que demonstrar ainda mais, sabe? Para poder quebrar essa imagem. Mas depois as coisas, à medida que foram surgindo as pessoas, que foi dando certo o processo, que eu fui mostrando que eu sabia o que eu estava fazendo, hoje eu não tenho mais problema com isso. Nenhum, nenhum. Ninguém nem fala mais por eu ser jovem. Mas, claro, no início falava, já perdi cliente. A pessoa falou na minha cara assim: não vou contratar você, não. Você é uma menina, não vai saber fazer nada. Eu chorei o dia inteiro. Chorei o dia inteiro. Não.
Assim, eu vou Então, te é contar que complicado. quando eu comecei também tinha isso. Ah, mas teu pai era advogado. Meu pai é advogado até hoje, né? Eu comecei ali como estagiária no escritório dele, mas eu me formei em 2002 e eu fui trabalhar em Aracaju, Sergipe. Fui montar uma filial lá e era só eu e outro advogado também jovem, né? E além de eu ser jovem, eu tinha 23 anos quando eu comecei a Eu comecei com advogar. 23 também. Eu tinha 23 anos, eu ainda era de outro local. Então, ainda tinha, eu falava diferente, como eles diziam, né? Porque o meu Eu sotaque era imagino. diferente do sotaque local. E eu também senti isso, não só por ser jovem, também como por não ser do local onde eu estava divulgando. E eu acho que a gente vai aprendendo estratégias mesmo de como lidar com isso. O primeiro é a gente entender que você não fez nada errado, pelo contrário, né? Você está fazendo o teu trabalho, você está seguindo a tua história. E você tem que entender que qualquer tipo de preconceito não é culpa sua, né? Então você tem que seguir firme e saber que o problema não é seu, que você está dando o teu melhor. E Uhum. a segunda coisa que eu acho que é importante também a gente saber é que, claro, às vezes, gente, vamos ser honesta, né? Você pode se vestir do jeito que você quiser, mas se você está num local ou se você vai atender um cliente que você sabe que talvez tenha um pouco mais de preconceito, né? Você tem duas opções, ou não atendê-lo, né? Ou então cuidar um pouco mais com a vestimenta, se a gente se veste muito jovem, às vezes, e a gente estimula um pouco desse preconceito do cliente. Mas o que eu acho que vale, assim, né? Não é você ficar tanto se policiando, mas você, no momento da tua atuação profissional, no momento do atendimento, você ser firme, né? Você ser tranquila, você ter uma postura de não demonstrar ansiedade, né? Você pode até estar ansiosa, às vezes é o teu primeiro, segundo atendimento, né? Ou aquele cliente veio Sim, com uma indicação, né? Que você... tá Então, tremendo assim, por dentro. alguns pontos importantes, né? Você atenda o cliente no teu local de conforto. Então, o cliente vem até você, né? Então, ali você já está no teu ambiente, você está um pouco mais confortável. Evitar ficar falando com o cliente pelo WhatsApp, ficar falando, sabe? Tipo, se o cliente ainda não veio ser atendido, você pode atender pelo WhatsApp, sim, mas daí você marca uma hora e você faz um atendimento. Você não fica batendo papo com o cliente e tentando eles, mas Sim. eu vi tal coisa. Daí ele te manda uma notícia, você fica comentando a notícia. Não, ele te mandou uma É, notícia, então tá aqui, ó, tá aqui, vamos marcar um horário para eu conversar com você, né? Tipo, reserve, converse mesmo, tipo, se posicione, mostre o teu conhecimento naquele diálogo. Olha, realmente tem essa notícia, mas a decisão isso aí é uma decisão. Às vezes eles vêm com umas notícias de umas decisões, ganhou tal coisa, fulano ganhou. Gente, ó, realmente, né? Tem vezes que ganha, mas a matéria é assim, no entendimento do STJ é assim, tem o tema da repercussão geral tal, que está suspendendo o processo, dá pra gente fazer, vamos fazer assim, né? Que tem um documento, eu preciso desse documento, não, já passo o orçamento, ou já passo o contrato, ó, esse caso eu faço no risco, esse caso tem um valor inicial. Então, primeiro traz ele para o teu ambiente de conforto, reserva um tempo para falar com esse cliente, não fica batendo papo com ele em meios, né, que não sejam especificamente o sim. ambiente mais profissional, mais fácil, e demonstre desde o início o teu conhecimento, não deixe ele tocar a reunião, né? Então É, você vai pontuando ali, você começa fazendo perguntas. Claro, muitas vezes ele quer contar a história dele, ok, mas ó, no que eu posso lhe ajudar? Se eu quero se aposentar, né? Eu tenho casa. Tá, então eu vou fazer algumas perguntas para você, pra gente ir posicionando até para saber. Daí tu já traz perguntas, entendeu? Seja mais ativa, menos ele trazendo, mais você pontuando, porque daí ele começa a ver, bem, mas essa pergunta que ela fez aí realmente tem a ver, né? Ou por que você quer é, saber? Você pode dizer, ó, eu tô perguntando isso por causa disso, disso e disso. O juiz decide assim, sabe? E você vai conduzindo a reunião de uma maneira em que o cliente sabe que você sabe o que você está fazendo, né? Então, acho que isso é. ajuda. E evitar muito, assim, que eu tenho visto muitos colegas que acabam tendo muitas conversas com o cliente em outros meios, e o cliente, eu entendo que ele não está confiando mais em você por causa disso. Entendeu? Esse tipo de Uhum. acesso não é um acesso, a meu ver, positivo. O cliente tem que entender que sim, você pode até, às vezes, responder uma ou outra coisa. Olha, vou mandar, o cliente manda uma mensagem, o horário não começar. Olha, amanhã, quando eu chegar no escritório, eu vou te encaminhar, então, o relatório, né? Você não é obrigado a responder É, à meia-noite. Você não é obrigado a responder às 10 da noite. Você não tem como lembrar de todos os casos.
né? Então, É. assim, esses pontos eu acho que são importantes também para que o cliente entenda que você é profissional. Você não é Isso uma que eu ia menina falar. cuidando do processo dele, né? E que ele É pode te acessar a profissional. qualquer hora, que você tem limites, você tem valor, você sabe o teu valor e você vai impor ele na relação desde o início. Isso é muito importante, inclusive eu senti na pele essa questão. À medida que eu fui me tornando mais profissional, fui adotando posturas mais profissionais. Eu senti que também o respeito, né, do cliente, me ligaram de sim, foi maior nesse ponto. E assim, por exemplo, você falou essa questão de ficar conversando mesmo no WhatsApp, ou outra dúvida que eu vi aqui que mandaram. O que perguntar, né? Ah, primeiro atendimento, eu não sei todos os benefícios, o que fazer. O que eu fiz, né? O meu primeiro atendimento foi um amigo do meu pai, que chegou dizendo que estava doente. Ele chegou me contando que estava doente do coração, que ia fazer uma cirurgia. Eu sabia que tinha os benefícios por incapacidade, mas não tinha muita ideia do que era. Aí perguntei para ele o que é que tinha acontecido, o que era que ele sentia. Perguntei sobre a situação, né, a incapacidade. Aí eu falei para ele, olha, eu vou analisar seu caso e amanhã eu já lhe dou um retorno de qual o melhor caminho que a gente vai seguir. Aí o que eu fiz? Passei a madrugada estudando benefício por incapacidade, para entender o que era. Aí quando foi no outro dia, eu já fui fazendo as perguntas específicas para ele. Olha, então, foi no trabalho, qual é a sua atividade habitual? O seu trabalho é com o quê? Faz esforço, pega peso? Como me mande seu relatório médico? Enfim, aí consegui conduzir. Mas, digamos que a pessoa chega, né? Pode acontecer no interior, acontece muito, a pessoa surgir assim. E você não vai perder o cliente, a depender da situação, né? A pessoa tá ali, aí você fica, meu Deus, o que é que eu vou perguntar? O que é que eu fazia? A pessoa chegava e falava, e aí, numa conversa, a depender, eu acho importante também esse diálogo, não adianta você querer ser muito formal com uma pessoa que não vai entender o que você está falando. E não Você adianta vai juridiquês, assustar. né? Não adianta você ficar falando muito termo jurídico, porque a pessoa não vai entender. Sim, Você tem que ser clara, você tem que ser sim. transparente. Você tem que tentar se aproximar do cliente, não só pela empatia, mas também pela forma de falar. Porque não adianta o cliente sair sem entender nada do que foi aquela reunião. Isso não é demonstrar conhecimento, né? Isso, na verdade, vai criar conseguir voltar. Olha, agora deu. Voltei. Voltou. Travou, já tava nervosa sem saber o que tinha acontecido. Calma. Não, daí eu não sabia se eu tinha travado ou se tu tinha travado, que tava rodando em você. Eu falei, meu Deus, será que travei? Eu falei, eu travei, travou ela. Porque esse Foi, eu Instagram tava tem isso sentindo, também. travou. Aí, vamos. Pode continuar de onde estava falando.
Não, então, o que eu acho é que a comunicação tem que ser de um jeito que ela realmente flua para que o cliente possa entender ao final. Não adianta você ficar jogando um monte de termo jurídico para ele, porque não vai ser um atendimento proveitoso para o teu cliente. Isso não reforça o relacionamento, a confiança, né? O cliente sai até meio zonzo ali, meu Deus, não entendi nada do que a advogada falou. Não é isso que Sim. você quer que ele diga, né? Você diz, nossa, aquela advogada é ótima, ela me ajudou, ela vai me ajudar, ela tá cuidando do meu caso. É isso que ele tem que entender, né? Até mesmo para ele não Isso ajuda. omitir informações, não porque ele quer omitir, mas porque ele não sabia que aquela informação seria interessante. Eu lembro que uma vez eu atendi um senhor que ele era trabalhador rural, né? E aí ele só tinha comprovado 13 anos, era uma coisa assim, ele tinha 13 anos de tempo rural. E aí, quando ele chegou, ele sentou, conversou, eu falei, tá, e aí, o que é que o senhor me conta? O que é que você manda? Eu geralmente falo assim, o que é que você manda? O que é que o senhor quer de mim? Ele, eu quero aposentar, minha filha, mas eu soube que eu só tenho 13 anos, de documentação e tudo. Aí eu sei que conversava, eu falei, tá, mas o senhor sempre foi lavrador, né? Sempre trabalhou na roça e tudo. Desde quando? Aí eu acabei, nessa conversa, eu acabei, tá, e aí quando o senhor fez 18 anos e o senhor foi pro exército, serviu as Forças Armadas, comecei a perguntar coisas que eu sabia que contaria como tempo de contribuição para ele, né? No caso, era uma aposentadoria por tempo, lembrei, uma aposentadoria por tempo de contribuição com tempo rural. Ele Uhum. precisava de 4 anos para fechar, e foram 4 anos de rural que ele tinha. Junto com esse. Ele tinha um ano de exército e juntou os 4 anos, os 5 anos que precisava. Aí ele falou: não, só tenho 26 anos de carteira e tu. Ou 26 anos não. Homem é 30. Enfim, 30 anos de carteira. Aí eu falei: tá, mas o senhor começou a trabalhar de carteira assinada com quantos anos? Aí ele falou que foi tipo 28 anos. Aí eu: 28 anos. Ele deve ter feito alguma coisa antes de 28 anos. Eu perguntei, aí antes eu trabalhava de quê? Ele, não, minha filha, eu morava na roça, eu trabalhava na roça com meus pais, lá na roça da família mesmo. Interessante. Aí eu fui, aí eu já sabia que podia ter um tempo rural ali, que ia ajudar ele. Eu sei que conversa vai, conversa vem. Acabei descobrindo que ele tinha desde os 10 anos de idade que ele trabalhava na roça com os pais. E que só assinou a carteira com 28. E aí eu sei que a gente conseguiu a aposentadoria dele. Ele me trouxe os documentos, porque ele nem sabia quais documentos podiam servir. Ele nem sabia que esse tempo rural Isso. dele serviria. Então, a depender da forma que eu conduzisse a situação, eu não ia saber disso. Se eu não soubesse Tem que explorar ele. conversar. Tem que perguntar, tem que conversar, tem que pensar bem isso. Tá, mas o que tu fazia antes? Nós tem que conhecer a realidade de trabalho desse cliente. Esse atendimento faz toda a diferença. A gente até no curso que a gente tá lançando, o meu e da Amanda Kravchichin, a gente tem uma aula específica de atendimento, onde tem um questionário básico, assim, né? Claro, você vai adequando a cada caso, mas para ajudar, porque eu acho que vale para o advogado, principalmente para quem está começando. Mas assim, eu vou dizer que eu também uso, sabe por quê? Porque a gente esquece. São várias perguntas Sim, que você tem que fazer e às vezes você esquece de uma outra coisa, né? Então a gente tem uma listagem de documentos básicos, a gente tem uma listagem de atendimento básico. Não quer dizer que você não vai fazendo outras perguntas, mas, né? Aquilo te relembra a questionar certos pontos, porque às vezes o cliente é mais falante e você vai se envolvendo na conversa dele e aquilo vai seguindo, e daí o atendimento fica longo e às vezes você esquece de perguntar uma outra coisa. Por isso que é importante, eu acredito, a gente ter um roteirinho de perguntas, sim, eu né? acho bem interessante. Eu adaptei o Ajuda meu. muito. Isso. Eu adaptei, professora, porque, por exemplo, eu tinha uma ficha de atendimento que tinha muitas perguntas, por exemplo, tinha muitas perguntas específicas de aposentadoria, de segurados urbanos. E quando eu atendo rural, eu já sigo outro roteiro. Quando é Sim. aquele segurado especial, só segurado especial que eu sei que viveu ali a vida toda na roça, como a gente chama aqui. Não adianta eu fazer outras perguntas. Nunca teve nem carteira assinada. Fez a carteira de trabalho, mas nunca nem assinou nada. Só é mesmo rural. Aí eu não preciso fazer todas aquelas perguntas. Mas eu sei que no rural eu tenho uma lista de documentos do artigo 47 do 54 da IN para saber se ele tem, para eu questionar o que é que ele tem. Porque, por exemplo, o que eu aprendi na prática aqui na minha região, que muitos segurados especiais, eles achavam que só conseguiriam benefício se tivesse documento de terra. Tipo, se eles não tivessem um documento da terra, sendo que eu já consegui a aposentadoria de segurado que tinha 11 filhos e as 11 certidões tinha ele como lavrador. E ele não sabia que isso era uma ótima prova. Ele achou que se ele não tivesse, ele era comodatário.
Se ele não tivesse o comodato, ele não conseguiria. E como eu sabia disso? Porque eu que tinha o conhecimento técnico. E aí eu fui conversando com ele, ele já chegou e disse, doutora, mas não tem o documento da terra. Quer dizer, ele tinha feito o documento da terra há um ano antes. Aí ele, eu só tenho isso, mas disse que eu fiz muito perto, aí não vou aposentar. Aí eu comecei a perguntar, tem filhos? Ele tem 11. Aí eu disse, eu tenho a certidão de nascimento desses filhos? Ele tem. Quando ele me mandou a foto, ainda era aquela certidão que nem precisa pegar de inteiro o teor. Que tinha lá o lavrador, bem bonito. Chega o olho brilhou da pessoa. Aí eu falei, já tava fazendo coração ali pra certidão. Gente, que coisa mais linda. Mas e sabe que é importante a gente ter lista de documentos também, pelo seguinte, não adianta dizer, o senhor tem que me trazer prova. Gente, o cliente não sabe o que é a prova. Não sabe. O que é a prova importante. Então, tu tem que listar, olha, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Sim. Dá uma listinha, inclusive, para ele ir para casa, porque, gente, você fala, né? O cliente não vai lembrar tudo que você falou. É uma reunião de 1 hora muito intensa para ele, é muita informação. Então, assim, você precisa dar coisas, tarefa de casa para o cliente. Ó, tá aqui uma listinha de documentos para você procurar lá na sua casa. Né? Às vezes ele não lembra ali que ele tem, mas ele fala com a mulher diz, putz, isso aí eu sei onde é que tá. Fui eu que guardei, eu sei onde é que tá. Isso aí eu já vi um negócio aqui, peraí, vamos achar. Daí vai lá e procura, né? Então, assim, tem que dar sim por escrito. Porque, claro, se por acaso ele não saiba ler, daí você vê se alguém tá acompanhando, porque tem clientes que são analfabetos, daí você vai focar mais no lembrar. Vir com alguém. Pra ele vir com alguém que saiba alguém ler, que possa auxiliá-lo nisso, né? Isso, porque o problema é a gente falar e achar que o cliente vai sair lembrando tudo. Pensa vocês, quando vocês vão para o médico, né? O médico fala um monte de coisa. Se ele não dá a receita ali, a gente às vezes esquece qual é a hora que tem que tomar um remédio, né? Então a gente leva por escrito. Coisa. A gente tem que fazer a mesma coisa. Dá para o cliente por escrito quais são os documentos que seriam importantes. Ele pode não lembrar de tudo naquela hora, ele pode contar com a família para ajudar a coletar essa documentação, lembrar se ela existe, procurar, né? Então não fale prova. Liste exemplos, explique para ele. Essa lista aqui, ela não é exclusiva, né? Que a gente fala taxativa, mas eles não entendem bem o taxativo. Essa lista não é taxativa, não. Essa lista aqui não é exclusiva. O senhor pode juntar mais documentos. O senhor traz o que você acha que tem, que eu vou olhar. Vou ver o que a gente pode aproveitar. Não deixar nada em casa. Pega aquele bolinho lá, aquela sua pasta, aquela sua caixa de papel lá. Traz aqui que eu quero olhar com muito carinho a sua documentação, né? Que isso ajuda a gente, ele a entender o que é importante e a gente a conseguir comprovar o direito. Nossa, isso aí é primordial. Eu faço isso também. Eu falo, olha, às vezes a pessoa, não, doutora, eu não tenho documento, não. Tem uma pasta de documento em casa? Aí a pessoa, eu tenho uma pasta lá em casa. Aí eu falo, então traz a pasta. Traz tudo. Tudo que você tiver lá, se tiver cor de água, nos traz tudo. Que aqui eu vou olhar. E eu já consegui descobrir muitos documentos dessa maneira, assim, que a pessoa sequer imaginava que funcionaria. Sequer sabia que aquilo ali serviria de prova, né? E eu pedi para a pessoa trazer. Olha, professora, tem outra pergunta aqui de uma pessoa que ela perguntou assim, tá, e como é que, eu acho que é uma dúvida também, eu tive esse medo. Como é que a gente não entrega, né, não responde tudo, de uma maneira assim, que você demonstre que sabe, né, mas sem entregar tanta informação para o cliente não sair dali e contratar outra pessoa. O que você diria para a gente disso? Então, como que funciona, né? Você vai falar de forma mais genérica, porque assim, uma coisa que eu costumo fazer no primeiro atendimento, eu nunca dou resposta, até porque, gente, o nosso direito envolve cálculo, né? É uma peculiaridade do direito previdenciário, do direito tributário, a gente tem que calcular tempo, tem que calcular valor, né? Tem que calcular regras de transição, regras novas, regras antigas, direito adquirido, né? Muito cálculo na nossa vida previdenciária. E o cliente tem que entender isso. Então, você vai dizer, olha, existem algumas regras, né? Tem algumas que dão 100%, tem umas que tem fator previdenciário, outras que não tem. Eu vou precisar dessa documentação para poder analisar o seu caso. Eu não tenho como lhe dar uma resposta antes, mas o que eu posso lhe dizer é que, assim, pelo que você está me falando, talvez tenha direito, ou pelo que você está me falando, é mais provável que a sua aposentadoria seja futura, não seja agora. Mas eu preciso olhar tudo para ter certeza. Né? Então, às vezes, a estratégia pode dizer, olha, o cliente chega e diz, eu trabalhei ao todo 20 anos, eu não estou doente, né? Eu não sou pessoa com deficiência, eu tenho direito a me aposentar? Você vai dizer, olha,
Provavelmente não, mas traz os documentos para eu olhar, para a gente fazer um planejamento, para a gente estabelecer a Uhum. data que teria direito, como que é a melhor forma de contribuir daqui para frente, né? Então, assim, você vai envolvendo o cliente com informações mais genéricas, mas que não respondam o caso concreto. Ah, mas eu quero uma resposta hoje. Bem, isso eu não tenho como lidar. Por quê? Porque eu preciso fazer cálculo. E para cálculo eu preciso de documento. Nunca, 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 nunca respondo o cliente pelo que ele fala. Porque tem cliente que Eu diz ia que ele é dizer isso. aposentado e ele recebe um LOAS. Tem cliente que diz que recebe pensão e é aposentado. Né? Então, assim, e o cliente chega dizendo: eu trabalhei, manda uma mensagem no WhatsApp. Eu trabalhei 35 anos e o INSS negou meu benefício. Por que eu não tenho direito, doutora? Bem, então vamos olhar, tá aqui, né? Aquela história, marca um horário, pede documentos. Então vamos marcar daqui a, sei lá, 15 dias, 30 dias, você me traz documentação, eu vou fazer análise. E daí a gente se reúne de novo para ele passar os detalhes. Para essa análise tem custo? Daí depende como que vocês vão fazer a precificação no caso, né? Lembrando que esse trabalho é um trabalho significativo, né? É. Ainda que a pessoa E não tenha depende. direito, não quer dizer que você não trabalhou. Então, assim, se você puder cobrar por isso, e isso é uma espécie sim de planejamento previdenciário, mas também é análise do direito, né? Planejamento envolve também um pouco mais futuro. Isso aí seria uma análise mais inicial, só que você pode Sim, incluir nisso regras de planejamento. Olha, então eu já vou te dizer quando que você, se você não puder agora, quando que eu você pode faço se isso. aposentar, né? E E daí aqui isso para você pode precisar ter fazer o uma cálculo. cobrança. Poderia ter uma É. cobrança, né? Isso aí, professora, é só acrescentando essa questão do cliente, do que o cliente fala. Eu, inclusive, eu estava conversando com uma colega minha que é parceira, eu atuo com ela em previdenciário, em outro interior aqui, né? E ela às vezes me chegava que, o cliente me disse isso. E aí eu falava, tá, o cliente te disse isso, mas você tem que filtrar e tem que ver o CNIS dele. Porque assim, o cliente pode chegar para você e falar, eu trabalhei 35 anos. Mas tá, vamos ver como foram esses 35 Pagou anos. E a 10. pessoa, isso. Ah, mas eu tenho direito à aposentadoria especial porque eu trabalhei numa mineração. Tá, mas quanto tempo ele trabalhou na mineração? Então, assim, é importante que você ouça o cliente, pegue todas as informações do cliente, a documentação, mas de maneira nenhuma acreditar 100% naquilo, não porque ele está falando errado. É uma Mas questão de porque muitas vezes conhecimento, né? ele não sabe o quinis, ele não sabe o que tem no quinis, ele pode até ter o quinis, né? Mas Mas ele não não sabe sabe o que aquilo entender, né? é. Ó, tem uma pergunta aqui, porque também já são 12h42 e a live cai 1 hora, então uma pergunta que eu acho interessante. A Ítala perguntou aqui, como agir no interior, onde a pessoa já pergunta quanto é? 30%, mas só pago quando ganhar. Aqui os advogados não cobram no horário de concessão, só os 30%. É desafiador. Inclusive, Ítala é a parceira que eu falei. Eu faço as ações previdenciárias com ela nesse interior. E assim, o que eu aprendi na prática? Eu já cobrei, professora, 30% no início, assim, tipo, um benefício que eu deveria ter cobrado, por exemplo, 2 salários, 3 salários de benefício, mais 30%. Eu cobrei só 30%. E já cheguei a receber R$ 500 juro pra você, de honorário, já cheguei a receber isso. Então, é vivendo e aprendendo. Hoje, assim, quando a minha precificação, eu fui aprendendo com a prática mesmo. Mas eu acho importante que, assim, por mais que você perca um cliente ali, porque ele não queira te pagar o preço que você cobra, vai ter alguém que vai pagar porque valoriza o seu trabalho. Então, assim, eu recebi alguns nãos quando eu disse, não, eu cobro 3 salários de benefício e 30%. Faço o contrato de risco, faço porque eu tenho clientes que não têm condições de me pagar um valor inicial. Sim. Não tem. Mas aí muita gente fala, ai, doutora, mas eu não tenho como te pagar 3 salários de vez. Não, a gente pode parcelar. Eu faço uma forma de negociação que fique boa para aquele cliente. Mas assim, não diminua de maneira nenhuma o valor do seu serviço. E se imponha. Porque as pessoas precisam entender e valorizar o seu trabalho. Se você diz, eu cobro mais barato, ou não, vamos diminuir, ele vai dizer, tá, então até ele não acredita que o trabalho dele vale isso tudo. É. E eu senti isso na pele. Hoje, as pessoas, eu digo o meu preço, e às vezes as pessoas falam, ai, doutora, mas não tem como fazer menos? Aí eu falo, olha, não, é o preço que eu cobro. O que eu posso fazer é negociar com você uma forma de pagamento que fique boa para ambos. Mas uma dica que eu Isso. dou, assim,
não diminua, porque se já é isso que a Ítala tá falando, né, que eles não cobram no horário de concessão, tá? Você cobra, Ítala, você tem que cobrar, como eu já te falei, mas você tem que demonstrar para o cliente o trabalho sério que você faz. Então, eu O demonstro como eu trabalho. diferencial. Isso. O E eu sei do diferencial, meu tipo, valor, olha, né? na concessão é importante você vincular, porque às vezes não tem atrasado, gente. Tem que tomar cuidado que agora Sim, com essa eu história do já falei documento isso. novo, não tem mais atrasados nem no INSS, né? Porque Sim, às vezes assim, o cliente fez sozinho, foi lá, negou, daí ele chega para você, 8 meses, um ano depois, ele diz, ô doutora, mas eu vou receber um ano de benefício. Daí você vai olhar o processo, ele não levou os documentos importantes. Você vai ter que juntar agora, sim. depois da negativa. E daí